Na Epifania nós vemos os magos, os reis magos, né, que vão ao encontro do Senhor para adorá-lo. Eles vão levados por uma estrela. Primeiro vejamos quem eram esses magos e que estrela era essa. Depois veremos como que os magos, com a sua atitude, nos ensinam tantas coisas próprias para nós ainda hoje. Por fim, veremos o que essa estrela simboliza. Quem eram os magos? Os magos eram sábios. A gente entende hoje a palavra mago como se fosse uma espécie de bruxo, né? Naquele tempo, não. Mago era uma pessoa muito sábia, um filósofo, um estudioso da natureza, mas, sobretudo, estudioso dos astros. Conheciam os astros, uma espécie de astrônomos ou astrólogos. O astrólogo, naquela época, não havia diferença entre astrologia e astronomia. Tudo era uma coisa só, estudo dos astros, que tinham lá os astros como elementos da natureza e também os símbolos, os mitos que giravam em torno deles. Eles estudavam, sabiam de muitas coisas que poderiam acontecer, sobretudo pelos estudos dos antigos. Esperavam um grande senhor, um grande rei que dominaria o mundo. Esperavam uma nova era. As nações todas esperavam uma espécie de restaurador. Isso era algo fruto daquela revelação primitiva que Deus tinha feito já aos primeiros homens. O fato é que esses magos estudavam e de repente viram no céu um astro diferente, que deram o nome de estrela. Não era bem uma estrela como nós conhecemos hoje, mas era, na realidade, segundo estudos posteriores, a conjunção de dois planetas, Júpiter e Saturno, na constelação, aí sim são estrelas, na constelação de Peixes. Portanto, estavam aí pelo início do mês de março, e, segundo estudos, isso ocorreu no ano 7º a.C. Então, a nossa contagem do nascimento de Cristo está com pelo menos 6 ou 7 anos de atraso. O fato é que houve essa conjunção desses dois planetas, Júpiter em Saturno e na constelação de Peixes. Eles entenderam que aí tinha nascido um grande rei. Isto por um motivo muito simples, porque Júpiter, na mitologia antiga, representava sempre o principal do mundo, aquele que governa todas as coisas. Tinha essa ideia. E Saturno era o planeta, Júpiter também é um planeta que se referia sempre aos judeus, à Palestina. E a constelação de Peixes simbolizava, na mitologia deles, a constelação que dizia que quando ela aparecia, quando acontecia algo nela, significava uma nova era. Então eles entenderam que o príncipe do mundo nasceu na Palestina e aí vai começar uma nova era. Era realmente a realização de todas aquelas profecias antigas que falavam desse grande restaurador. Então eles entenderam, nasceu na Palestina, nasceu entre os judeus, aquele que vai governar todas as nações. Esse foi o raciocínio dos sábios da época. Por isso, aqueles homens que a tradição coloca como 3, saíram de suas terras, de seus países, e foram exatamente para a Palestina. E foram para a capital, que é Jerusalém. A Palestina estava dominada pelos romanos, não tinha poder político próprio, e estava lá como rei, um rei que não era rei por herança, porque a Palestina, o reinado era da família de Davi, e depois tinha perdido o trono devido aos cativeiros, deportações, e depois, devido à tomada dos romanos, tinha perdido o trono. Os romanos dominavam politicamente e tinham colocado para governar a Palestina um homem chamado Herodes, que era indumeu,
portanto não era judeu. Então era um rei colocado à força, imposto, através de influências de Cleópatra, que era a rainha do Egito, lá no Senado romano. Estava lá Herodes. E é claro, se ele não tinha direito de reinar, o seu reinado era não só falso, como instável, poderia cair a qualquer momento. Estava sujeito aos romanos. Por isso que, explico isso para vocês, historicamente, para vocês entenderem que quando chegam os magos em Jerusalém, que era a capital, procurando o rei nascido, Jerusalém fica toda empolvorosa. E Herodes treme. Herodes treme porque, eu não sou o rei, nasceu o rei, vai me tirar do trono. Por isso, o que caracteriza Herodes é o pecado da inveja. Era invejoso. E depois a hipocrisia, porque ele vai tentar enganar os magos. E depois Jerusalém fica toda empolvorosa, porque o povo, já chegou, nasceu o rei, onde está? Agora vão ser libertados dos romanos, vamos ter liberdade. Então aí vocês entendem a chegada desses homens, de uma cidade de Jerusalém. E eles não chegaram na rodoviária, eles chegaram lá com o seu séquito, né, com suas caravanas, aqueles reis do Oriente, com seus camelos, dromedários, seus pajens, suas cargas, seus escravos, suas riquezas foram entrando. Que é isso? Venhamos ver o rei. Imagina a cidade toda fica apavorada. Herodes toma conhecimento e diz: vem cá, o que é que está acontecendo? Nasceu o grande rei, viemos adorá-lo, onde ele está? Herodes, então, e agora? Procura, então, os sábios e os doutores da lei, conhecedores da Sagrada Escritura, e dizem: descubram aí onde nasceu esse menino. E eles descobriram, lá numa profecia de Miqueias, que Jesus, o menino, ia nascer na cidade de Belém, e não em Jerusalém. Belém, que era próximo de Jerusalém, é próximo mais ou menos uns 10 quilômetros, contando com a medida de hoje. Vão a Belém. Quando chegarem lá, interessante que ele chama os magos secretamente, e diz: quando foi que apareceu a estrela? Muito bem, os magos disseram: então vocês vão a Belém, adorem o menino, depois saibam tudo sobre ele e venham me dizer que eu também quero adorar. Aí vocês vão ver em Herodes, né, dois grandes erros: primeiro a inveja e depois a hipocrisia, quer dizer, passar uma imagem bonita que ele não tinha. Eu vou adorar. Que nada, ele queria exatamente matar, né? Matar o menino. Os magos vão, quando saem, vem de novo a estrela. E interessante que a ciência explica isso. Então a Bíblia tem razão, né? Até nesses dados importantes. Porque essa conjunção de Saturno e Júpiter na constelação de Peixes apareceu 3 vezes naquele ano, 7º a.C., né? Março, junho e depois lá para setembro, outubro, se não me engano. O fato é que aparecia e sumia. Então, quando eles chegaram a Jerusalém, tinha sumido. Quando vão na direção de Belém, aparece de novo. Exatamente quando essa conjunção fica à vista. E vão lá aqueles reis. A tradição coloca 3, dão os nomes, inclusive, Gaspar, Baltazar e Melchior. A origem deles, segundo a tradição, um era da Ásia, outro da África, outro da Europa, segundo os continentes que eram conhecidos na época. Chegam a Belém, oferecem aí, encontram Jesus nos braços de Maria. Isso São Mateus enfatiza isso, nos braços de Maria, se prostram e o adoram. Interessante, era um menino, uma criancinha pequenininha, e o adoram. E oferecem aí os seus presentes: ouro, incenso e mirra. Os santos padres interpretam: oferece ouro, reconhecendo que Jesus é rei. Oferecem incenso, porque ele é Deus, o incenso se queima para Deus. E a mirra, que é um composto amargo, que era usado para tirar dor, um analgésico ou um anestésico, digamos, oferece mirra, mostrando que aquele menino é Deus, homem, e é um homem de dor. É um rei que sofre de dor. Daí o símbolo da mirra, que depois vai ser retomado lá no final, quando Jesus morre, que
o Nicodemos vai comprar mirra para colocar lá no corpo de Jesus. E no sudário tem lá sinais de mirra daquela época, coisa muito interessante, e que isso nos fortalece, aumenta mais a nossa fé, nos dá mais alegria de saber que nós estamos com a fé verdadeira. O fato é que eles vão lá e sabendo em sonhos que Herodes queria matar o menino, eles voltam para os seus países por outros caminhos. Essa é a história. Agora, o que isso tem de ensinamento para nós com relação a esses magos? Nós vemos nesses magos aí várias virtudes que nos dão lições muito sérias. Primeira, os magos, eles apresentam aí duas virtudes. Primeiro, a virtude da fidelidade e da perseverança. Fidelidade por quê? Porque, de acordo com o conhecimento que eles tinham, e era um conhecimento natural, pela observação da natureza, então era um conhecimento natural, e através desse conhecimento natural eles descobriram que tinha nascido o rei de todo o mundo, de todo o universo. Isso nos mostra que nós, através do conhecimento das obras da natureza, nós podemos chegar ao conhecimento da existência de Deus, de seu poder, de sua sabedoria. Por isso o ateu é sempre indesculpável, porque ele nega a própria razão das coisas. Basta observar a grande obra que existe no universo, com toda a ordem, com todos os cálculos, vai-se necessariamente chegar à conclusão de que há uma inteligência que fez todas essas coisas e ordenou todas essas coisas e cuida de todas as coisas para que sigam o seu rumo correto. Então, os magos representam aqueles que estudam e chegam ao conhecimento através da própria razão. E eles não falseiam aquele conhecimento e reconhecem ali que há alguém muito maior que cuida de todas essas coisas. Por isso, eles são fiéis àquele conhecimento honesto que eles têm, e se dirigem ao encontro daquele que é o rei, ou a sabedoria encarnada, que é o menino Deus. Então, eles mostram assim a sua fidelidade, mas mostram também a perseverança, porque não basta a gente crer nas coisas se a gente não persevera. Tem um dia muito bom, a gente aprende, descobre coisas belas a respeito do mundo, a respeito de Deus, a gente se emociona, se consola, mas aquilo é apenas fogo de palha, só naquele momento, e depois nós nos esquecemos e vamos viver como se não tivéssemos conhecimento daquelas coisas. No outro sentido, nós temos que ver que a fidelidade deles nos chama a atenção, porque nós somos os fiéis, que além do conhecimento que nós temos das coisas da natureza, que nos provam a existência de um Criador, de uma causa incausada, a causa primeira, que não teve causa, que nós chamamos de Deus, segundo o próprio Santo Tomás nos ensina, nós conhecemos também através da revelação. Ou seja, Deus, Ele se mostra a nós e se revela, e vai se revelando na história, desde os nossos primeiros pais, depois faz uma revelação primitiva, depois a revelação aos judeus, no Antigo Testamento, depois a revelação através de seu Filho Jesus Cristo. Então, nosso conhecimento de Deus vai além da razão, vai à fé. Ou seja, Deus tira o véu e se revela e se mostra para nós e nós cremos. E nos colocou pelo batismo dentro de uma igreja, dentro da sua igreja, para nos dar todas essas verdades, que são verdades de fé e que nos levam à união completa com Ele. E os magos foram fiéis a isso, aquilo que eles conheciam, por isso eles foram a caminho. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E perseveraram.
Foram dia após dia. Nós somos chamados também a não só sermos fiéis, e o fiel é todo aquele que é batizado, crê, professa a lei e a doutrina de Jesus Cristo, e obedece aos legítimos pastores colocados por Cristo na sua igreja. Esse aqui é o fiel. Portanto, tem uma comunhão de fé, comunhão de sacramentos e comunhão no governo da igreja, está em comunhão com a hierarquia. Então, nós somos esses fiéis. Mas não basta isso, temos que perseverar na fé, no dia a dia. E a perseverança é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Hoje nós somos muito inconstantes. Quando está tudo bem conosco, nós louvamos, honramos a Deus. Basta vir uma dificuldade, já começamos a falar mal de Deus. Já temos aquela tentação de duvidarmos de Deus, que Deus se esqueceu de mim. Então essa fidelidade é extremamente necessária. Por isso, quando se fala da fidelidade do matrimônio, como é que diz lá no ritual? O ritual novo diz isso, né? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza. O que mais? Ninguém casou aqui não? Na alegria, na tristeza, na saúde e na... Essa fidelidade do marido e mulher, ela é imagem dessa fidelidade que nós devemos ter para com Deus. Senhor, eu quero ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença todos os dias da minha vida. Só que para ser fiel nós precisamos da graça de Deus. Sem a graça é impossível. Porque às vezes a gente não é fiel nem a gente mesmo, naquele que a gente se propõe. Então nós precisamos sempre da graça de Deus. Entenderam? Então aprendamos desses reis magos essas duas virtudes, a fidelidade e a perseverança. E quem persevera, persevera um dia de cada vez. Um problema hoje é que nós somos muito enrolados, né, nos nossos dias. Já pensei, se perceberam, acontecem dias que quando termina, você correu de um lado para o outro, quando chega no fim do dia, você começa a se perguntar, o que foi que eu fiz hoje mesmo? Porque eu me enrolei tanto que terminei não fazendo nada que eu tinha pensado em fazer. Não é? Falta de organização. Por isso é importante que quem quer realmente ter vida espiritual tem que ter um programa diário. Eu digo sempre aos meus dirigidos, já no primeiro dia, faça o seu programa do dia. Todos os dias você vai cumprir aquele programa. E a que horas você se levanta? No seminário era assim, né? Levantar, tocava o sino, né? Aquele bendito sino, né? Que a gente não se esquece, né? Pá, a gente acordava lá, um frio, às vezes, acordava. Vontade de virar para o outro lado da cama, estava lá o bedel no ouvido da gente, ou então batendo na porta, dizendo, benedicamus Domino, e esperava a gente responder, deu graça, senão ele não parava de bater. Maravilha, né? A gente acordava, né? No nosso era 6 horas. Pulou da cama, aí... Depois, oração da manhã, meditação, Santa Missa, café, depois uma pausazinha, estudar, meio-dia, oração, almoço, um pouquinho de limpeza do seminário, varrer tudo lá. Depois da limpeza a gente ia, tinha um pouquinho de descanso, 2h30 para a sala de aula, 4 horas a gente já tinha lá que trabalhar. No nosso, a gente trabalhava na roça. E eu era responsável pela horta, então cuidava da horta e tal, e cada um fazia lá uma coisa, outro ia cuidar dos bichos, enfim, outro ia capinar e uma vez por semana esporte, 6 horas tocava o sino, vinha todo mundo, banho, depois tinha jantar, depois a gente fazia um recreio, era obrigado a fazer recreio lá, e tocava violão, cantava, brincava, etc., depois a oração da noite, quando não tinha uma palestra, geralmente tinha uma palestra, depois oração da noite e dormir 10 horas, porque 6 horas tinha que estar de pé. Isso era pesado, mas a gente fazia todos os dias. Isso dava chance para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente conhecer as coisas. Né? O que falta hoje nas pessoas é essa organização, essa ordem, né? E é muito importante isso. Então, faça um programa de vocês, cada um de acordo com o seu estado de vida, né? Não se desorganizem.
senão vocês se perdem. Isso ajuda a gente a perseverar. Então, qual é o momento mais importante da sua vida? Esse momento que eu estou vivendo agora. Uma vez estavam lá no colégio romano, também um monte de seminaristas, né? Estava lá um seminarista chamado Luiz Gonzaga, né? Você conhece, Gabriel? Luiz Gonzaga, São Luís Gonzaga, lá do colégio romano, seminário. Na hora do recreio, estavam lá recreio, brincando. Chegaram os meninos e perguntaram: se você soubesse que queria morrer agora, o que você faria? Aí eu disse: eu corria para a capela. Então eu corria para a capela, eu ia me confessar. E você, Luiz? Eu ia continuar brincando. Por quê? Ele estava fazendo aquilo que tinha que fazer. Estava ali cumprindo um regulamento. Então a gente persevera, quando a gente se organiza e procura a cada dia fazer aquilo que tem que fazer e fazer bem, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer da gente. Entenderam? Isso é um segredo para perseverar. Vocês pegam os padres aí com 50, 60 anos de sacerdócio. Como é que o senhor perseverou? Ele vai responder: vivendo um dia de cada vez. Pergunte aí aos casais com 50, 60 anos de casados: por que perseverou? A primeira coisa que vão responder é: tem que ter paciência, padre. E a segunda: vivendo um dia de cada vez. Entenderam? Então, é sempre assim. Então, esses magos nos ensinam a perseverar. Mas eles ensinam uma outra virtude muito importante, que é a virtude da obediência. Eles obedeceram ao chamado de Deus e foram. Vimos a sua estrela e viemos. Vimos e viemos. Eles obedeceram ao chamado de Deus e foram. Não se preocuparam com o que estavam falando deles. Certamente muita gente disse para eles: vocês são loucos, saírem daqui, irem atrás daquilo que vocês imaginam que o astro lá está significando. São loucos. E eles foram mesmo assim. Muitas vezes nós, quando vivemos a virtude e procuramos fazer aquilo que Deus manda, as pessoas olham para nós e dizem: vocês são loucos, isso já era. Casar, isso acabou. Ninguém faz mais isso. Ter filho, isso já era. Ser honesto, isso já era. Viver a castidade, isso já era. Isso é coisa do passado. Andar vestido do jeito que você anda, isso já era. Tem que aproveitar. Não é? Mas eles foram obedecendo a Deus. Então nos ensina a obediência a Deus. E não aquilo que o mundo nos influencia e vem dizendo, nos chamando de loucos. Porque chamam de loucos aqueles que seguem de perto a Jesus. O importante é seguir a nosso Senhor. Não importa o que falam de nós. Vamos tranquilos. Não vamos ficar fazendo as coisas para agradar as pessoas, mas para agradar nosso Senhor, em primeiro lugar. É claro que podendo agradar os outros, muito bem, né? Sobretudo quando se é sanguíneo, mas é preciso ter o cuidado de agradar em primeiro lugar a nosso Senhor, sem arrogância e sem vaidade, com humildade. Uma outra virtude, que é a última, que eu vou colocar para vocês, é a virtude da generosidade. Imagine sair de lá, de longe, enfrentar toda aquela dificuldade. Quanto gasto aqueles homens tiveram, não só de dinheiro, não tinha dinheiro na época, mas das moedas, que certamente tinha ouro e bens, né? E quanto aqueles homens gastaram, né, para chegarem a Jesus. Quanta generosidade. E às vezes nós não somos generosos com o nosso Senhor, né? Nós somos muito mesquinhos com o nosso Senhor. Enquanto que para com o mundo, nós somos tão generosos. Quanto se gasta de tempo, de dinheiro, de cabeça, né? de projetos para coisas que muitas vezes nos levam até ao pecado. Imagine, por exemplo, uma indústria do carnaval, uma indústria do Rock em Rio, uma indústria
da pornografia, essa miséria, essa droga do momento, né? E tantas outras. E quanto se gasta de tempo, né? Quanto se gasta de talentos. Talentos, né? Às vezes por causa de meia hora, às vezes por causa de uma noite, e no dia seguinte se perdeu tudo, né? Quer dizer, quanta generosidade para o mundo, para o pecado, né? E para Deus, não, eu sou mão fechada, eu não dou nada. Aqui não digo só de bens materiais, mas dar o meu tempo para Deus, dar a minha capacidade que tenho de fazer as coisas para Deus, colocar-me a serviço de Deus, e digo a serviço de Deus, não só diretamente no culto, mas a serviço de Deus nos meus irmãos. Essa generosidade nós devemos ter, e esses magos nos dão um tapa. E nós temos muito mais graças do que eles, porque eles iam ao encontro, nós já nos encontramos, e mais de uma vez nós não só o encontramos, como nós recebemos, comungamos, temos dentro do nosso coração, da nossa vida, e somos para Deus tão mesquinhos. Eles nos chamam a atenção. Então aí nós vemos essas três virtudes deles, né? Fidelidade e perseverança, depois obediência e generosidade. É um grande ensinamento esse dos magos, que oferecem aí seus presentes, assim também devemos oferecer a nosso Senhor. Mas há um outro símbolo, e aqui eu encerro, que é o símbolo da estrela. Essa estrela guia os magos para Jesus. Essa estrela é figura de Maria. Quem é Maria? Aquela que nos leva a Jesus. Por isso essa estrela é chamada também de estrela da evangelização ou estrela missionária, aquela que conduz as almas a Jesus. De modo que, se nós queremos encontrar Jesus, vamos encontrar guiados por Maria, e quando chegar a Jesus, vamos encontrar Jesus no colo de Maria, como os magos. Viram lá Jesus no colo de Maria e prostrando-se o adoraram. Por isso, se queremos ir a Jesus, sigamos essa estrela que é Maria, e ela não nos desapontará, nos conduzirá. A estrela foi e parou exatamente onde estava o menino. Aí vem Maria nos trazendo e diz: ele está aqui e está nos meus braços. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então de pé professarmos juntos a nossa fé.